Bom dia, bem. Bom dia, professora Joana. Vamos dar um bom dia juntos, nós dois, para o pessoal bonito que está lá do outro lado. No 3, 1, 2, 3 e... Bom dia! Pra você que está em casa. Feliz sábado. Não funcionou direito, não foi? Não. Então vamos testar a segunda vez agora, fazendo Feliz Sábado juntos. 1, 2, 3. Feliz Sábado! Olha, eu penso que eles ficaram muito felizes com esse Feliz Sábado. Mais alto? Pode ser mais alto, não. Não, não pode não. Tá bom, tá ótimo assim, né? Eu acho que eles já ficaram muito felizes ali do outro lado. Você é feliz aqui na escola? Sou muito feliz. É? E qual é a coisa que você mais gosta de fazer aqui na escola? Adorar a Deus. Nossa, que legal! Eu tô junto com você. Tira a mão do osso. Eu tô junto com você. Eu também gosto de adorar a Deus. O momento que eu mais gosto é quando a gente tá aqui conversando com o pessoal lá do outro lado. Isso é maravilhoso. Seria tão bom se a gente pudesse conhecer eles, hein? Um dia eles podem estar aqui conhecendo a gente. Então convida eles. Faz o convite. Você um dia pode estar conosco, então pode vir para cá que nós queremos te conhecer um dia. Quem sabe esteja até gravando. Ah, isso mesmo, que legal. Então, já que nós estamos felizes, a gente já animou o pessoal lá de casa e hoje é um dia muito especial, isso merece uma oração, você não acha? Merece. Então vamos orar juntos? Vamos aqui pra frente orar? Vamos ajoelhar? Você faz a oração, por favor? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse feliz sábado. Cuide de nós, nos abençoe, que tenhamos uma vida boa e também obrigado pelos louvores que queremos te entoar agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos felizes, não é isso? Bem animados. Nós vamos fazer uma coisa que a gente gosta muito de fazer juntos. O que a gente gosta de fazer juntos? O pessoal lá de casa não sabe ainda. Star Wars. Recitar o verso também. A gente vai fazer uma coisa que a gente gosta muito de fazer juntos. O que é que a gente gosta? O pessoal de casa não sabe. Tocar um hino de flauta. Ai, que legal. O Ben me animou a aprender música, não foi, Ben? E ele toca a flautazinha dele e hoje eu vou tocar com você, Ben. Pode ser? Pode ser. Então nós vamos louvar ao Senhor. Você está aí procurando o hino, né? Qual o hino que você está procurando? Mais perto que ele está. Mais perto quer estar. Peraí. Opa, Tá aqui. vou te ajudar. Pronto. Muito bem. Então vamos louvar juntos ao Senhor? Vamos. Então vamos para lá, ó. Que enquanto eu vou tocando ali, você vai tocando aí, tá bom? 2, 3. Amém, aleluia, né? Como é bom, né, a gente louvar ao Senhor. Sim, os anjos estavam nos acompanhando com certeza no céu com os instrumentos dele. Com certeza. Harpa. Como é bom a gente aprender um instrumento para poder ter mais uma coisa para louvar a Sim, Deus. porque lá no céu a Bíblia fala que tem harpas e trombeta. Uau, eu quero saber tocar harpa. Mas eu acho que só no céu mesmo, que diz que é um instrumento bem difícil. Será? Mas Você já viu alguma harpa? Já Davi tocava. Davi tocava, né? Era pastor. Tá bom. Então, lá no céu a gente vai tocar harpa, tá bom? Enquanto isso, até a gente não chegar lá, né? A gente vai usando a flauta e vai usando o que Deus nos deu aqui na terra pra gente ir usando, né? Agora, tem outra coisa que a gente gosta de fazer juntos, né? Qual é? Recitar verso. Recitar os versos. Muito bem. Então vamos convidar o pessoal lá de casa. Vamos convidar eles a abrir a Bíblia deles no livro de Hebreus 4, do verso 9 até o verso 12. Muito bem. Então abra aí a sua Bíblia e vamos recitar. Vamos dar um tempinho para eles abrir a Bíblia. Vamos. Abra aí a sua Bíblia e vamos recitar. 1, 2, 3. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus.
porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, do 9 ao 12. Amém. Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa recitou junto com a gente. Sim. E aí no final da semana, na realidade a gente já está no sábado, né? Já tem que estar decorado, não é isso? Para a gente falar tudo para a honra e glória de Deus. Amém. E agora, a parte mais importante. Vamos ficar com o nosso estudo. Que Deus te abençoe e que aprendamos muitas coisas. Amém. Feliz sábado. Feliz Tchau, tchau. sábado. Bom dia! Chegamos no momento mais especial do nosso culto, momento de nós recapitularmos aquilo que lemos na madrugada. E todos os dias são uma grande bênção. Todo dia temos lições especiais e hoje nossa lição especial está contida no livro de Esther. Nós lemos hoje do capítulo 1 ao capítulo 3 e lemos o livro Profetas e Reis no capítulo 49, nos dias da rainha Esther. E antes de nós iniciarmos, vamos orar juntos então? Senhor Deus, muito obrigado por sua companhia. Que o Senhor nos ajude a aprendermos com as histórias que o Senhor deixou para nosso aprendizado. Que o Senhor nos dê a sua companhia neste culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Durante muito tempo, o povo de Israel ele permaneceu exilado, principalmente a nação de Judá. O Judá e Benjamim, as 2 tribos ali, quando houve a divisão, ficaram separados em 2 grupos. O povo de Israel, que era conhecido as 10 tribos que ficaram juntas, já haviam sido dispersos, foram dispersos pela Assíria. E anos mais tarde veio Babilônia e aí dispersou aí a tribo de Judá e a tribo de Benjamim juntamente. E aí levaram eles cativos para a Babilônia, passaram-se vários anos, Babilônia cai na mão dos médios e dos persas, e ainda ali continuaram alguns judeus permanecendo na terra.
e Deus, a partir de então, foi dando oportunidades para que aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor voltassem para a sua terra, através da nação Medo-Persa, que estava agora sendo favorável para com os israelitas, para que eles voltassem para a sua região e novamente voltassem a ser um povo, a ser uma nação. E Deus, através desse meio, usando os medos e os persas, foi dando diversas oportunidades para que eles voltassem para a terra. Mas nós vimos durante esse período que eles não atenderam de pronto ao chamado de volta à sua terra. Eles já tinham ficado muito tempo em exílio, em cativeiro. Nenhuma das pessoas que haviam sido tirada de seu lar e levado como escravo cativo para a Babilônia estava vivo agora para retornar para a sua terra. Todos os que estavam ali, que eram judeus, eram filhos de pessoas que tinham sido levadas em cativeiro. Mas ninguém que vivera em Israel e fora levado cativo estava voltando. Já tinham se passado muitos anos, todos já haviam morrido. E agora esses filhos que já nasceram na terra do exílio estavam sendo chamados a retornarem. Mas por se acostumarem com aquela situação, com aquela vida, já nasceram lá, alguns já tinham possuído, tinham posses, fizeram família, agora eles não estavam tão dispostos a voltar a Jerusalém, porque voltar para Jerusalém era imprescindível de que eles passariam por dificuldades. A nação, a cidade em ruínas, já mais pobre, tinham que voltar a se fortalecer, tinham que reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Eram várias as coisas que eles precisavam fazer para que eles pudessem ter o conforto que eles tinham na terra do cativeiro. Porque os medos e os persas tinham sido bondosos para com eles e eles passaram a habitar pela nação e habitavam naturalmente. Não era a nação deles, mas eles não eram escravos. Não eram como o tempo que eles passaram no Egito, quando Moisés é levantado e eles saem de lá em um período de escravidão intensa. Eles não estavam vivendo um cativeiro semelhante, era muito diferente. E por isso, agora eles estavam não tão dispostos a voltar. Nós vimos que alguns ao chamado de Deus respondiam, entendiam de que quem eles eram como judeus, qual era a cidade deles, qual era a religião deles, qual era o Deus deles, o que Deus esperava. Muitos deles haviam entendido. E quando Deus chama e foi dando oportunidade, levantando um homem ou outro para conduzir o povo e mandando eles de volta, poucos vão aceitando ali o chamado, a oportunidade de voltar. A maioria permaneceu ali. E Deus estivera trabalhando, porque Deus, aquele que mantém todas as nações sob seu controle, via no futuro dificuldades e queria livrar essa nação, esses remanescentes que ainda se encontravam em cativeiro dessas dificuldades. E por isso ele foi dando essas oportunidades. Mas alguns permaneciam na terra de cativeiro de maneira voluntária. Foi exatamente essa frase que eu acabei de dizer para você que se encontrou no livro hoje, falando de que Deus apelava para aqueles que voluntariamente ficavam na terra do cativeiro. E eu fiquei pensando nessa realidade, porque nós não nos encontramos na terra em que deveríamos estar. Nós estamos em uma terra que não nos pertence. Nós não temos a nacionalidade que temos, nós pertencemos ao céu, nós pertencemos ao reino que Deus preparou. Ele é o nosso Deus, nossa nacionalidade está vinculada a Ele, a cidade celestial. E Deus nos convida sempre a sairmos dos vínculos com o que é terreno, com o que é passageiro, com o que é mundano,
ele nos convida a nos desvencilharmos desses vínculos e nos unirmos a Ele, para sermos conduzidos à pátria verdadeira, para sermos conduzidos para aquilo que nós somos preparados. Mas muitas vezes nós, de maneira voluntária, permanecemos na terra do cativeiro. Pensa só quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de vivermos de acordo com a vontade dEle, mas nós voluntariamente decidimos ficar onde estamos por ser mais cômodo, porque sair de onde nós estamos dá mais trabalho, nos vestirmos de outra maneira implica mudança, nos alimentarmos de maneira diferente indica um pouco de desconforto. Fazer mudanças, na maioria das vezes, são desconfortáveis, mas são necessárias para vivermos o plano de Deus para a nossa vida. Assim como o povo de Israel. O plano de Deus era que eles retornassem, saíssem da terra do exílio, porque lá não era ele que era o rei. Havia alguns fiéis lá, mas ele não era o Deus daquela nação. E Deus queria trazê-los para uma nação cuja ele fosse o rei, cuja ele fosse o Senhor. Mas essas pessoas ficavam relutando. Que nós não venhamos a ficar relutando em meio à terra do inimigo. Onde nós vivemos, vinculado com as coisas terrenas, que nós sempre possamos estar dispostos a aceitar ao convite, ao chamado de Deus e nos unirmos a Ele. E assim se encontrava então os judeus naquela situação. E Deus foi conduzindo, organizando as coisas para dar mais oportunidades, porque Deus é longânimo e ficava apelando para que essas pessoas tomassem uma decisão na vida. Até que chega um momento onde, passado vários reis, chega um momento onde Xerxes ingressa aí no seu reinado. E Xerxes na Bíblia é o mesmo da história, Xerxes, que é conhecido na história como o rei dos Medos e Persas, e na Bíblia é conhecido no livro de Esther como Assuero, que é o mesmo rei. Então ele ingressa e é ele que vai ser agora usado como alguém que seria favorável para com os judeus. Mas isso em meio a muitas dificuldades. E o livro veio trazendo hoje que todo esse conjunto de história que é trabalhado no livro de Esther são parte de uma história familiar, partes de uma única história, partes da condução de Deus para livrar aqueles que ainda insistiam em viver em cativeiro voluntário. Olha só como Deus trabalha. Deus é tão misericordioso. E hoje nós vimos no livro de Esther. Abra aí sua Bíblia, lá em Esther, capítulo 2, o verso 15, onde aparece já Esther em cena e aparece Esther tendo a oportunidade de fazer parte daquela nação e ser rainha daquela nação. Olha só que grande privilégio foi concedido a Esther. Verso 15 do capítulo 2 do livro de Esther vai nos dizer assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. E o que disse Ugai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto viam. E verso 17, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha só, Esther entrando na história. E aqui citou o nome de uma outra mulher. E eu vou apenas relatar a história para que você entenda um pouquinho sobre como entra Esther nessa história. A principal aqui é Esther, mas o livro conta até chegar no momento onde ela entra em cena. Nós vimos no capítulo 1, capítulo 2 aí de Esther, de como foi arranjada ali as circunstâncias, como o rei Assuero foi reinando, e aí em um momento de grande festa, ele deu uma festa para todo o seu reino, para os grandes, para os pequenos, todos comeram juntos. Eles tinham uma nação que era marcada pela bondade.
Então lá estavam eles, e aí depois de alguns dias de festa, bebendo, o rei Assuero já se sentiu um pouco mais alegre devido ao vinho, e aí ele quis impressionar as pessoas que estavam no seu banquete com sua esposa, com uma rainha que ele tinha em seu reino, que era Vasti, porque ela era uma mulher extremamente formosa, e mandou chamar a Vasti. Quando Vasti foi chamada, ela recusou ir, porque ela observou, estão em uma festa, todos bêbados. Não quis atender aos reclamos de seu esposo, que estava embriagado. E não foi. Decidiu não ir. Passados os dias, o rei se reuniu com os príncipes, os sábios de seu reino, para decidir aquele caso. Olha, Vasti desobedeceu o rei. E agora eles iam decidir o que aconteceria. E eles entraram em consenso de que Vasti perderia seu cargo e não mais seria esposa do rei, para que todas as outras mulheres do seu reino entendessem de que elas não poderiam ser desobedientes aos seus maridos e de que elas não pudessem seguir o exemplo que a Vasti deu. Por isso eles fizeram isso. E aí o rei sentiu necessidade de ter uma rainha. E é então feita ali uma seleção dentre as virgens mais bonitas de seu reino. E houve um preparo, e Esther foi colocada no meio disso, porque ela era uma mulher uma menina muito bonita. E aí ela alcançou o favor, e se cumpre aquilo que nós lemos no verso 15 e verso 17 do capítulo 2, de que agora ela é aceita como rainha. E ela não contou ao rei de que ela não era meda ou persa, ela era judia, ela pertencia ao povo de Israel, mas seguindo o conselho de Mordecai, seu tio, ela não contou a ninguém. E permaneceu ali no reino. E passado um tempo que ela estava ali, houve uma conspiração contra o povo judeu. Porque Amã, que é considerado aqui no livro de Esther, que era um homem perverso, e foi posto pelo rei Assuero como sendo o segundo depois dele, teve uma encrenca com o tio de Esther, porque ele se tornara tão exaltado que as pessoas, quando viam ele passando, se encurvavam perante ele. E ele se propunha aquilo. Ele queria ser exaltado mesmo. Mas Mordecai não fazia isso. Porque Mordecai entendia que aquilo significava adoração. E ele não adoraria ninguém senão Deus. E não se curvava, não. Permanecia. E isso chegou aos ouvidos de Amã, falando, olha, Mordecai não dá essa exaltação que o Senhor pede, não. E aí Amã foi considerando isso e criou um ódio intenso de Mordecai, um ódio tão grande, a ponto de ele decidir algo. Olha só o que Amã decidiu. Verso 6 do capítulo 3 do livro de Esther. Vai dizer assim, verso 5 e verso 6. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado que era do povo judeu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então Amã decidiu exterminar com todos. E ele chegou então até o rei Assuero e falou, olha, há um povo entre os medos e os persas, uma nação aí que foi trazida cativa por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ficou no meio do reino. Só que eles não vivem como nós. Eles têm cultura diferente, têm leis diferentes, não adoram o mesmo Deus, não consideram o mesmo respeito, são desrespeitosos com nossas leis. E para que o nosso rei se fortaleça e não tenha essas pessoas que trazem problemas, Amã sugeriu ao rei que eles fossem destruídos, todos mortos. E o rei, mal informado, somente informado sobre a perspectiva que Amã passou, assinou aí, deu o seu anel a Amã e falou, não, pode ratificar esse teu propósito, pode exterminar a todo. E foi montado então um dia de extermínio
para todo o povo judeu. E nós vimos na história, ao desenrolar dela, de que Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Deus, trabalhando ali, houve um momento onde Mordecai ele teve a oportunidade de salvar a vida do rei, e esse teve em certo favor o rei. E havendo um momento onde o rei quis retribuir isso, ele pediu até ao próprio Amã o que ele faria com aquela pessoa que fizesse bem ao rei. E aí Amã deu uma vária lista de coisas, de honrarias, de como seria feito, imaginando que ele era a pessoa que seria honrada. E o rei falou: não, nós vamos fazer isso mesmo, mas vamos fazer com Mordecai, porque ele me livrou, me salvou naquela época. E o rei e Amã ficou angustiado ali, não esperava que era aquilo. E depois Esther ficou sabendo então de que dos planos de Amã, de tudo que havia sido feito, e ela intercede pelo povo, e ela exige que o povo entre em um momento de jejum e oração, que clamem a Deus do céu para que eles os libertasse. E o rei ouve, o rei atende, e o rei dá oportunidade então de que os judeus eles pudessem se salvar, dá oportunidade de defesa a eles. Em chegado o momento, o dia determinado em que Amã havia determinado aquele edito de que onde se encontrassem judeus, aquelas pessoas que morassem ali perto deles poderiam matar eles e tomar os bens. E agora, em resposta à oração, à intervenção de Deus, foi dado um escape, falando que os judeus poderiam se defender. E isso fez com que os judeus ficassem extremamente felizes, alegres. E o Senhor, inclusive, mandou os seus anjos para livrar aqueles filhos deles da mão do inimigo. E eles prevaleceram sobre todos aqueles que tentaram tirar a vida deles. E nós vimos ali o livramento de Deus. E o livro veio trazendo que esse intento de destruir o povo de Deus, de atrapalhar tudo, acabar com aquilo, vinha de um plano direto de Satanás. Era Satanás que estava trabalhando ali, até o livro trouxe que era para aliviar a terra, porque eles permaneciam ainda fiéis a Deus, eles adoravam a Jeová, e Satanás queria ter aquela nação livre deles, e trabalhou ali, mas Deus foi mais forte. Deus venceu aquele conflito, livrou o seu povo, e o grande desfecho de nossa história de hoje, o grande aprendizado, é que o livro veio trazendo de que essa história é muito similar com o que nós iremos passar no tempo do fim. Nós seremos perseguidos, nós seremos considerados através de falsas acusações como aqueles que causam dificuldades no reino, como aqueles que são a minoria no mundo, mas que têm leis diferentes, adoram a Deus de maneira diferente, não seguem as leis do mundo, têm suas leis próprias, são obedientes ao Deus do céu mais do que as leis humanas, e nos acusarão disso, e será dado então um momento onde as pessoas poderão tirar a vida desses fiéis aí no fim, no tempo do fim, na nossa vida, se continuarmos até esse momento que já não está tão distante. Nossa vida passará por um momento de dificuldade semelhante ao que passou aí Esther e aos seus compatriotas naqueles dias. Mas, assim como na história de Esther, onde Deus enviou socorro, onde Deus foi mais forte, onde Deus conseguiu mudar a história, reverter o quadro, assim também acontecerá nos últimos dias. Assim também acontecerá em nossos dias para nos libertar. Olha só o que vai dizer o último parágrafo de nosso livro, tratando especificamente sobre essa história que eu e você vamos passar. Toda a história de Esther nós conhecemos, é fácil de entender. Mas se nós não nos atentarmos para o que ela traz de aplicação para a nossa vida, é em vão nós sabermos. Então, olha só
o porquê que Deus deixou essa história relatada. Vamos ler o último parágrafo do nosso capítulo de hoje, 49, do Profetas e Reis, para que entendamos o porquê que foi escrita essa história. Último parágrafo. Satanás suscitará indignação contra a minoria que recusa aceitar costumes populares e tradições. Homens de posição e reputação unir-se-ão com os magistrais e os vios para tomar conselho contra o povo de Deus. Riqueza, talento, educação combinar-se-ão para cobri-los de desprezo. Governantes perseguidores, pastores e membros de igrejas conspirarão contra eles. Olha só, muitos estarão reunidos ali. Governantes, pastores, membros de igreja, todos irão conspirar contra esses fiéis. De viva voz e pela penas, alardes, ameaças, ridículo, procurarão subverter-lhes a fé. Mediante falsas representações e irados apelos, os homens suscitarão as paixões do povo, não possuindo assim diz as Escrituras, para se apresentar contra os advogados do sábado bíblico, eles recorrerão a opressivos preceitos de lei que lhes supram a falta. A fim de assegurar popularidade e beneplácito, os legisladores se renderão aos reclamos das leis dominicais, mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito do Decálogo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro, e nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Ester e Mardoqueu, o Senhor vindicará sua verdade e seu povo. Nós presenciaremos o último grande conflito, e ele será em obedecer às ordens terrenas, às ordens do mundo, ou obedecer à lei de Deus. E nós permaneceremos obedientes à lei de Deus, unidos, fiéis a Deus e com a certeza de que assim como Deus livrou o povo de Ester das mãos do inimigo, assim Deus nos livrará, seu povo, das mãos do inimigo também. E não apenas nos dará a vida, mas nos concederá a vida eterna. Que Deus possa nos fortalecer e quando chegar o momento de provação, nós possamos nos manter confiantes em Deus, assim como permaneceram esses fiéis que nós estudamos a história deles hoje, Ester, Mardoqueu e todo o povo judeu. Que nós possamos também estarmos prontos para sairmos da terra do cativeiro e irmos para onde Deus tem preparado para nós. Vamos orar a Deus pedindo que Ele nos prepare nesse dia? Senhor nosso Deus, vimos hoje na história de Ester como o Senhor trabalhou para tirar seus filhos do cativeiro e muitos decidiram permanecer em terra estranha. Que nós não venhamos cometer isso. Sempre que o Senhor nos chamar e nos der oportunidade de vivermos com um alvo elevado e mais unidos com a Tua Palavra, que nós possamos estar prontos a aceitar. Que o Senhor nos ajude a aceitarmos o Teu chamado, os Teus planos para a nossa vida. E que quando surgirem os momentos de dificuldades e aperto que teremos que enfrentar nesses últimos dias, nós possamos ter a nossa fé firme no Senhor, assim como tiveram Ester, Mardoqueu e todo o povo de Israel. Que nós possamos esperar com confiança o Teu livramento, porque com certeza virá. Nos fortaleça nesse dia, nos conceda o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado por Deus, na companhia de seus santos anjos e imbuído por seu Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe.